Muito bem, pessoal, agora nós vamos, sem sombra de dúvidas, para o poder mais importante para fins de prova. Nós vamos para o poder de polícia. Legal? É claro que é importante sim você conhecer todos os outros poderes da administração pública, né? A gente estuda não apenas aquilo que mais cai em prova, a gente estuda realmente aquilo que pode cair na sua prova. Mas, sem sombra de dúvidas, aqui no poder de polícia a gente vai ter um carinho adicional, a gente vai detalhar, aprofundar um pouco mais, porque há uma infinidade muito grande de questões de prova sobre o poder de polícia. Tá bem? O poder de polícia, amigos, nós demos lá atrás o exemplo do condomínio, né? O condomínio em que cada condômino, cada morador ali daquele condomínio tem a sua liberdade, a liberdade de gritar, de pular, a liberdade de furar ali a parede, de ligar a música ali no máximo, tá? Mas que cada uma dessas liberdades, desses direitos individuais, precisam ser harmonizados, precisam ser conciliados com o interesse do grupo, tá? Com o interesse ali dos condôminos, dos moradores ali daquele prédio de um modo geral. Legal? Então o que a gente está falando aqui é justamente nas faculdades, nas prerrogativas da administração, de buscar alinhar os interesses privados aos interesses da coletividade. Aqui nós vamos enxergar de maneira muito clara o poder de império da administração, o poder extroverso da administração pública. Tá legal? Então ela vai sobrepor, né, se sobrepor a esses interesses individuais, a essas liberdades individuais, tá? E vai criar restrições, condições para que cada indivíduo, cada particular, né, exerça ali determinadas atividades, cada particular, né, exerça realmente ali os seus direitos. Tá bem? Então a palavra-chave aqui é harmonizar, é coletividade, em prol, né, atuação em prol do interesse público. Tá legal? Nós vamos trazer aqui uma série de exemplos para que isso fique bem claro antes da gente partir para o conceito de poder de polícia. Olha só, pessoal, quando é que eu tenho poder de polícia? Como é que eu consigo enxergar na prática, né, as várias manifestações do poder de polícia? Imagine o seguinte, pessoal. Imagine que você tem um restaurante, você passa ali na porta do restaurante aí na sua cidade e tem aquela plaquinha interditado pela vigilância sanitária, né? Tem aquela faixinha ali amarelo com preto, né, interditando o estabelecimento. Por quê? Aquela interdição do restaurante, da farmácia, do supermercado, do boteco ali da esquina, aquela interdição é um ato administrativo que decorre do poder de polícia. Poxa, Daldi, mas como é que eu enxergo ali aquela história de interesse individual que interesse coletivo? Meus amigos, qual que é o grande interesse coletivo que tutela, que persegue a vigilância sanitária? É a saúde pública. Não é? Em última instância, é a saúde pública. Então, o que ela faz? Ela faz a fiscalização, enxerga lá no estabelecimento e fala, poxa, esse estabelecimento está reaproveitando alimento, né? A parede tinha que ter azulejo até determinada altura, o azulejo está acabando aqui embaixo, nem tem azulejo, tá? Tem muita barata, está infestado de ratos, então o que vai fazer? Ela vai restringir o direito, né? Vai restringir a atividade econômica que está explorando ali aquele empresário, tá? O dono daquele restaurante, ela vai restringir aquele direito em prol da saúde coletiva, em prol desse interesse público que é a boa saúde, alimentos serem comercializados seguindo as regras sanitárias. Tá legal? Então a gente consegue enxergar na prática, né, essa situação, interdição de estabelecimento pela vigilância sanitária. Opa, a mercadoria estragada em determinado supermercado, em determinado depósito, vem lá a administração pública e apreende aquela mercadoria. Legal? Fiscalização de trânsito, amigos, bote aí um asterisco, tá? Boa parte das questões de prova sobre poder de polícia dizem respeito à fiscalização de trânsito. Então, o que vai acontecer? Trânsito, pessoal. Você, né? Qualquer pessoa pode dirigir aí nas ruas da sua cidade? Não. A legislação estabelece uma série de condições. Uma dessas condições é você possuir ali uma CNH, uma carteira de habilitação, não é verdade? Então, é uma das condições, né, para que você dirija ali seu veículo, você tem que obter da administração um consentimento, a CNH.
Esta exigência em si, ela já decorre do poder de polícia. É uma condição que foi imposta a você, particular, para exercer um direito, né? O direito de ir e vir, o direito de conduzir veículos automotores, tá bem? Então você pode, desde que você satisfaça a essa condição. Mas a gente pode enxergar aqui na fiscalização de trânsito várias outras manifestações do poder de polícia, tá? Você parou seu carro em local proibido. De repente você chega lá, tem aquele bilhetinho lá para você, a multa de trânsito, na verdade, é uma sanção de polícia. Você está dirigindo embriagado, né? Além de cometer um crime, você está praticando um ilícito administrativo. Opa, vai levar ali uma multa, tá bem? Excedeu o limite de velocidade da via, né? Foi parado ali na blitz, levou aquela multa. Tudo isso decorre do poder de polícia. Legal? Por quê? Porque existe um interesse público de que as pessoas só conduzam veículos automotores se elas passarem ali por uma determinada capacitação. Existe o interesse público de que as normas de segurança no trânsito sejam cumpridas. Estou tutelando o direito à vida, direito à integridade física. Eu estou protegendo a confiança que os outros motoristas depositam ali no sistema de trânsito. Tá legal? Então, é esse interesse coletivo que ele é tutelado por meio do poder de polícia aqui na fiscalização de trânsito. O que mais? Fiscalização ambiental, né? Emissão ali de gás gerador de efeito estufa, derrubada de árvore, tudo isso. A gente vê lá o IBAMA, né? Todo mundo com aquele coletinho, parece na TV, aquilo é manifestação do poder de polícia. Legal? Órgãos de defesa do consumidor, né? Tem lá o PROCON. Bacana, o PROCON detecta lá propaganda enganosa, detecta ali uma série de ilícitos, uma série de infrações, ele vai lá e multa, ele recolhe aquele material publicitário, tudo isso visa a tutelar o interesse coletivo de quê? De terem ali relações de consumo que seguem a legislação. Legal? A licença para dirigir a gente já comentou, porte de arma de fogo, né? Alvará para construção, olha só. Imagine aí, né? Você comprou um terreno, comprou lá aquele lote, né? Com muito esforço, com muito sacrifício, bacana. Daldi, eu já quero começar a construir do dia para a noite. Né? O bem é meu, eu faço nele o que eu quiser. Eu tenho direito de construir e erguer ali o que eu quiser naquele bem, naquele terreno, ele é meu, faço dele o que eu quiser. Amigos, surge o poder de polícia restringindo, estabelecendo condições para que você possa exercer esse direito, né, de dispor sobre aquele bem. Tá legal? Então, o que você tem que fazer para construir? Faz um projetinho, né, bate lá na porta da prefeitura, entrega o projeto, posso, não posso, está dentro do gabarito aí, da cidade, não está dentro do gabarito ali daquela região. E o que vai acontecer? A prefeitura expede para você um alvará para construção. Um alvará para construção é uma licença, né, autorizando, consentindo que você construa, né, que você utilize aquele seu bem. O bem é seu, mas ainda assim você tem que obter o consentimento da administração. Legal? Aproveitando aqui esses nossos exemplos, vejam o seguinte, né, o alvará para construção, ele representa uma atuação preventiva aí do poder de polícia. Tá bem? Preventiva por quê? Antes de construir, você bate lá, pede ali a expedição daquele alvará, que é o consentimento da administração para você utilizar aquele bem. Bacana. Agora imagine o seguinte, imagine que você obteve ou não o alvará, tanto faz, né, mas que a prefeitura vai lá fazer uma fiscalização na sua obra. Aí ela pega ali uma série de irregularidades, uma série de desconformidades, o que ela faz? Embarga a sua obra. Legal? Você recebeu uma sanção, embargo da obra, com uma multa de 10 mil reais. O que vai acontecer? Um embargo. Tudo é construção daquela sua casa, tá? O embargo da obra, a multa, enfim, essas sanções também são expressão do poder de polícia, mas são expressões do poder de polícia repressivo. Legal? Mais à frente a gente vai distinguir, né, a polícia preventiva, a polícia repressiva, mas já percebam aí na prática, né, essa infinidade de exemplos, tá? Ora havendo ali uma manifestação mais preventiva do poder de polícia, ora havendo uma atuação repressiva, né, basicamente a aplicação de sanções. Bacana? Vistos aí
estes exemplos, né, essas situações práticas de manifestação do poder de polícia, o que é importante para fins de prova? Você também conhecer ali a essência do conceito, tá? Que a gente já até comentou aqui. Poder de polícia, amigos, basicamente são aquelas situações em que estão estabelecidas condições, tá? Todo um condicionamento, olha, para você exercer esse direito, tem que atender esse conjunto de condições e restrições para o exercício de atividades privadas, a exercício de atividades por próprios particulares. Tá? Tudo isso com foco na coletividade. Bem, então são condicionados e restringidos direitos, são condicionados e restringidos tanto direitos, legal, direito ali de conduzir o seu veículo automotor, né? E também condicionados e restringidos o uso de bens. Legal, a gente vai ver que restringe-se, estabelecem condições para o uso de bens, tanto bens particulares como bens públicos, tudo isso em prol da coletividade. Se na sua questão de prova, pessoal, vier dizendo, né, vier aparecendo algumas dessas palavras, condições, restrições a particulares, em prol, em benefício do interesse público da coletividade, lembre-se da polícia administrativa. Legal? E olha só, o poder de polícia, né, ele tem uma peculiaridade e ele tem uma definição da própria lei. Tá? Então, o poder de polícia, ele conta com uma definição legal. Isso já caiu em prova. Muitas vezes surge a questão de prova dizendo, olha, poder de polícia que busca condicionar e restringir a atuação dos particulares, não possui previsão legal, sendo fruto apenas de construções doutrinárias. Errado, tá? Porque no Código Tributário Nacional, no CTN, beleza? Lá no seu artigo 78, nós temos o conceito de poder de polícia. A gente vai ler isso aqui para que você enxergue, né, a aplicação desse conceito naqueles exemplos anteriores. Considera-se poder de polícia a atividade da administração que, limitando, né, limites, disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, vejam só, em razão de interesse público. Tá legal? Interesse público concernente à segurança. Opa, segurança no trânsito, concernente à higiene, né? Por exemplo, vigilância sanitária, a ordem, costumes, a disciplina da produção, mercado. Exercício de atividades econômicas, de um modo geral, dependência de concessão e autorização do poder público, tranquilidade pública. Opa, quem aí já recebeu a visita carinhosa, né, daqueles agentes públicos que vão fazer aquela ferição, né, do barulho, né, tá fazendo aquela festinha, né, aumenta um pouquinho o som, aí, né, algum vizinho reclama, chega lá, muitas vezes um grupo ali, né, os agentes públicos, um policial ou outro, né, vai fazer aquela aferição em decibéis do barulho, né, então aquilo ali também é expressão do poder de polícia administrativo. A tranquilidade pública é também do interesse público. Legal? O que mais, meus amigos? Respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. A gente já comentou o fundamento, poder de império, poder extroverso do Estado. Bacana? Questão de prova antes da gente avançar. Olha só, poder de polícia consiste na atividade da administração de limitar ou condicionar, por meio de atos normativos ou concretos, a liberdade e a propriedade dos indivíduos conforme o interesse público. E aí, pessoal, isso aqui está correto, não é? A gente viu aqui limitar, condicionar, tá, a liberdade, os direitos, né, até a própria propriedade dos indivíduos com fundamento no interesse público. Legal. Daldi, e essa parte aí de atos normativos, atos concretos, como é que funciona isso? É isso aí, pessoal. A gente vai detalhar mais à frente, mas o poder de polícia, ele pode se manifestar tanto por meio de atos normativos, como por meio de atos concretos. Tá? Lembrem-se daquela sanção, lembre-se lá daquela sanção que sofreu aquele restaurante, né? Que comercializava alimento estragado. Né? Então, ele foi interditado, beleza? Aquilo é um ato concreto.
né, a expedição da sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação, em um ato concreto e preventivo, beleza? Mas também podemos ter a expressão do poder de polícia por meio de atos normativos. Surge lá um regulamento da Anvisa, tá, dispondo de maneira ampla sobre as regras que devem ser observadas pelos estabelecimentos que comercializam alimentos. Beleza? Eu vou ter ali, por exemplo, uma resolução do CONTRAN, né, sobre trânsito, dizendo sobre uma série de normas que os motoristas, né, os condutores de veículos automotores devem observar. Tá legal? Então nós podemos ter atos de polícia normativos ou concretos, preventivos ou repressivos. Beleza? Nesse sentido, olha só, é importante a gente sistematizar aqui para vocês, tá? Tem a polícia preventiva, né, poder de polícia preventivo, como aquele nosso exemplo, expedição da CNH, né, que é uma licença para dirigir. Eu posso ter também a expedição de autorizações, tá? Por exemplo, autorização para uso de bem público. Tá bem? Então, a polícia administrativa vai, né, exigir que você, antes de utilizar um bem público, peça ali pelo menos uma autorização. Tá legal? Agora, eu posso ter também a polícia administrativa repressiva, principalmente no tocante à aplicação de sanções. Tá? Então veio ali a multa de trânsito, veio ali, né, perdeu a carteira foi cassada, a obra foi embargada, o estabelecimento foi interditado, destruição de mercadoria, tudo isso é sanção, tá, que decorre ali da polícia repressiva. Agora, tem algo que muitas vezes causa dúvidas, né, na hora da prova e causa dúvidas também em boa parte da nossa doutrina, tá? Que é a fiscalização por parte da polícia de trânsito, né, por parte da polícia administrativa de um modo geral. Né? Muita gente gera ali um debate se a atividade de fiscalização, se ela é preventiva ou repressiva. Legal? E ao contrário do senso comum, a fiscalização, amigos, ela não é uma atividade repressiva. Tá legal? Uma parte da doutrina diz que fiscalização é algo preventivo, né? Que o foco ali da fiscalização é dissuadir descumprimentos à norma. Legal? Então a fiscalização seria algo, né, preventivo. Outra parte da doutrina diz lá que a fiscalização tem dois vieses, né? Tem ali dupla finalidade, uma finalidade de reprimir os abusos, tá? Quando detecta ali a infração, e ao mesmo tempo dissuadir o cometimento ali de ilícitos, tá bem? Mas fato é, né, o que é a polícia repressiva, né, é a aplicação de sanções, tá bom? A fiscalização, essa atividade fiscalizatória, a blitz de trânsito, a fiscalização da vigilância sanitária, a fiscalização do Conselho de Fiscalização Profissional, né? Por exemplo, a fiscalização lá do CRM, do CRO, do Conselho Regional lá de Educação Física, tá? Essas atividades fiscalizatórias não são necessariamente atividade repressiva, né? Há quem enquadre como preventiva, há quem enquadre ali no meio termo como sendo dupla finalidade. Tá bem? O que mais, amigos? Olha só, a gente já até comentou, né? Eu posso ter atos de polícia concretos, sanções, alvarás, né? Autorizações, licenças, e atos de polícia normativos, tá bem? Então, tanto atos repressivos, preventivos, concretos ou normativos. E para a gente finalizar aqui, esses sentidos e modalidades do poder de polícia, olha só, pessoal, isso aqui é importantíssimo. Já teve questão de prova cobrando sobre isso aqui, tá? A gente tem o sentido amplo e o sentido estrito do poder de polícia. Daldi, qual que é a diferença entre eles? No sentido amplo, estão incluídas as atividades legislativas. Então, todo aquele conteúdo que consta da lei, aquele conteúdo que consta da lei, né, que estabelece condições, restrições ao exercício de direitos, aquilo só é poder de polícia se eu considerar essa expressão em seu sentido amplo. Legal? Porque em sentido estrito, eu desconsidero as atividades legislativas e considero apenas as atividades administrativas. Então, imagine só, se a gente pega lá o Código de Trânsito Brasileiro, tá? O Código de Trânsito Brasileiro, ele é uma lei.
Bem, lá no Código de Trânsito Brasileiro vai haver uma série de restrições, uma série de condições para você guiar aí o seu carro, né, a sua moto. Bacana. Se eu considerar poder de polícia em sentido amplo, tá? Essas regras legais lá do CTB, elas foram emanadas, né, embora tenham sido emanadas pelo Congresso, pelo Poder Legislativo, elas seriam também poder de polícia. Bem? Agora, se eu tomo por base apenas o sentido estrito do poder de polícia, aí, amigos, deixa para lá, deixa de lado a regra legal, tá? E considera apenas as atividades administrativas. Daudi, e para a prova, como é que funciona, como é que fica isso aí? Amigos, se a sua questão não disser nada, tá? A regra geral é que ela está falando ali do sentido estrito do poder de polícia. Tá legal? Então essa é a regra geral, tá? A menos que a questão diga algo ali nesse sentido, né? Para você se lembrar ali do sentido amplo do poder de polícia, considere ali essa regra geral, que é o sentido estrito, né? Que a poder de polícia leva em conta apenas as atividades administrativas. Maravilha! Muito bem, pessoal. Vamos tocar aqui adiante, né? Mais uma questãozinha de prova sobre o poder de polícia. O seguinte, para a consecução de seus atos, a administração pode lançar mão de algumas prerrogativas diferenciadas em relação às atividades privadas. Pode, inclusive, atuar limitando o exercício de direitos individuais, desde que com a finalidade de atender ao interesse público. Essa atuação contempla atos materiais concretos, tais como cumprimento de medidas de apreensão de mercadorias previstas em lei, como também pode abranger medidas preventivas, como fiscalização, vistorias, dentre outras, nos termos da lei. Tá bem? Isso aqui, pessoal, está correto, né? Inclusive, foi dado como correto pela banca. Tá? São as várias formas de manifestação do poder de polícia. O que a gente tem que se lembrar para fins de prova? Aqui, ó. Que eu posso ter o poder de polícia por meio de atos concretos ou normativos, tá bem? E o poder de polícia por meio de atos preventivos ou repressivos. Tá? Na questão, escolheu-se aqui os atos concretos, tá? E os preventivos. Bacana. Né? Inclusive, considerou aqui fiscalização como ato preventivo, né? Quem não ficou atento naquela questão da fiscalização, muitas vezes pode ter escorregado aqui nessa casca de banana. Belezinha? Muito bem, pessoal. A gente vai encerrar aqui esse bloco sobre o poder de polícia. Na sequência, a gente já volta aqui para continuarmos o tema.